Primeiro que tem que saber é o seguinte, né? Isso foi uma decisão, uma articulação do presidente do Senado, que é o presidente do Senado, o Alcolumbre. Joga do nosso lado? Não. Joga pelo interesse público? Não. Só pelo interesse deles e quem está com eles ali. Foi colocado o Alcolumbre de volta como presidente do Senado com o aval e a escolta do STF. Para quê? Para ser um guardião do STF. Para que nada incomode o STF. Por quê? Você pode ter o máximo de assinaturas. Poderia ter 80 assinaturas, são 81 senadores. 80 assinaturas de senadores que, se o presidente do Senado não quiser pautar impeachment de ministro supremo, ele não pauta. E é isso que está acontecendo. Tem um dos pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes que passou muito da quantidade de assinaturas necessárias e ele continuou engavetando. Então ele está ali protegendo com a promessa dele, a gente sabe disso. Como é feito pelo PGR, que é quem investiga, quem é o Ministério Público Federal. São os dois cães de guarda ali para que não se investigue, não se importune o Supremo Tribunal Federal. Agora, ele é presidente do Senado, ele está vendo que o jogo está mudando, Flávio Bolsonaro tem a expectativa de poder de ser o presidente da República, muito antes das eleições ele já está à frente no segundo turno, no primeiro turno não está, porque os outros candidatos são de direita, que vão estar com Flávio Bolsonaro no segundo turno, vê que o governo Lula está destruindo o Brasil, ele está no Alcolumbre no meio do mandato dele, o mandato do senador é de 8 anos, ele está no meio do mandato, ele não vai à eleição, no próximo ano ele não vai ser presidente do Senado, por mais que ele tenha tentado, falaram por aí, está barganhando com o Flávio Bolsonaro de ser presidente do Senado, não vai ser, até porque a gente sabe que ele protege o ministro do Supremo, mas sabe que quer estar do lado de quem vai estar no poder. Os partidos do centro trabalham com essa ótica, com esse objetivo, e está do lado do poder. E o que aconteceu antes para o Alcolumbre tomar essa medida? Havia um acordo tácito ali nos bastidores que, com a saída do Barroso, que saiu por quê o Barroso? Saiu por causa da Magnitsky. Então a gente tem que agradecer o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Isso tudo de negar aqui hoje o Messias, porque o Barroso saiu por causa da Magnitsky. Então, quando o Barroso saiu, qual era a conversa com o próprio STF? E que o Lula estava junto. Quem iria? Rodrigo Pacheco, que é o parça do Alcolumbre, que está com o Lula, que traiu a direita do Rodrigo Pacheco, e para o STF. O Lula foi lá e descumpriu o acordo. Não, vou botar o meu AGU. Só que o presidente do Senado tem seu poder. E o Lula quis jogar com os cargos e as emendas. Anteontem, jogou 12 bilhões de emendas para confortar o Alcolumbre. Só que o Alcolumbre viu, primeiro, o cara não cumpre, não quis colocar o acordado. Há uma expectativa de poder. Flávio Bolsonaro. Ele não se dá bem com o André Mendonça, o Alcolumbre, desde lá de trás. Teve um problema na sabatina do André Mendonça e investigações em cima do Alcolumbre. Por isso que eu estou colocando aqui. Está defendendo direita, questão do Messias, não. Está defendendo o seu interesse. Então, a questão do Banco Master, chegando nele, que a Polícia Federal do Lula começou a noticiar questões do irmão do Alcolumbre. Junte-se ainda, está vendo que o Flávio Bolsonaro está liderando nas pesquisas. Toda a parte que aí nós contribuímos, todos da direita ou da suposta direita, todos que fizeram, trabalharam, mostraram nas redes sociais quem é o Messias, que não é ali um jurista, porque antes passou até o Toffoli, que não tinha experiência nenhuma de advocacia, nem passou em concurso, passou. Porque o momento agora é diferente, há uma expectativa de poder. Ainda bota uma pessoa ali, que é PT Raiz, Messias, PT Raiz, abortista, se diz evangélico, não sei de que igreja, né? Se diz evangélico, porque devia ser proibido. Porque está do lado do aborto, o que ele fez com a resolução do CFM, autorizando o aborto, e ainda censura em prol do ativismo judicial, que o judiciário bota para cima do Senado. Então, todos esses fatores foram levados em consideração. Agora, só dependia do Alcolumbre. E isso foi feito com 20 horas antes de antecipação. A gente estava ouvindo aqui, ontem a gente falou, a gente começou a bater em quem era o Messias, quem não pode ser, direita votando, que a gente estava ouvindo, os placares que eram colocados, a gente estava ouvindo, tem chance dele cair, a gente estava sabendo. Tem chance dele cair, mas a gente não acreditava. Por quê?
Mais 132 anos aí, nunca foi rejeitado. Vocês viram ali no plenário, quando saíram os números, quanto tempo de demora ali para os parlamentares para entender? Você viu isso, Alan? Eu vi. Todo mundo ficou, será que a gente ganhou mesmo? Será que... Porque ninguém estava acreditando. Isso é expectativa de poder. Agora, mais importante, o presidente do Senado. Por isso que a gente coloca sempre aqui, essa eleição desse ano, para senadores. Nós temos a possibilidade de fazer 49. Com 41, que é metade mais um dos senadores, a gente já elege um novo presidente do Senado. Com o novo presidente do Senado, a gente pauta impeachment de ministros do STF. Com 49, por quê? Está na metade do mandato de muitos. Vai renovar 2/3 dos senadores. 1/3 vai ficar lá. Desse 1/3, cerca de 16 são de direita. Estão declarando que votam por impeachment de ministros do STF e reforma do judiciário. Se a gente eleger, o PL deve fazer uns 20 e poucos senadores e mais uns 10 ali, podemos fazer 33 de outros partidos, mas que são de direita. Nós podemos fazer 49. Nós podemos fazer uma reforma do judiciário com o presidente do Senado nosso. Então, é muito importante se ver que essa vaga, muito provavelmente, ficou para o próximo presidente. Então, temos que eleger Flávio Bolsonaro e senadores. E por que eu digo que vai ficar para o próximo presidente? Porque o Lula não vai indicar agora às pressas uma outra pessoa para ser rejeitado. Porque o STF está em frangalhos, em escândalos. Se tornou político, está vivendo a política e enriquecendo ilicitamente ali diversos ministros. Então, está nesse momento, e mais, que não vai conseguir indicar. E o Lula vai indicar agora o Rodrigo Pacheco. Se ele indicar o Rodrigo Pacheco, é o único que passa. Só que aí o Lula também não vai mostrar essa fraqueza completa de tomar uma porrada do indicado dele, Messias, e indicar da pessoa que cortou, o nome da pessoa que cortou, que é o Alcolumbre. Então, dessa história toda, uma grande vitória ontem, uma demonstração de que o governo Lula está fraco e que a candidatura do Lula também está extremamente fraca. E que o presidente do Senado, agora, entrou em conflito direto com o Lula. São ótimas notícias para nós, para a direita, para a candidatura Bolsonaro, para o Brasil. Olha, eu tô extasiado, né? Me alonguei aqui para caramba. Não, por favor, por favor. Eu acabei ficando muito extasiado ontem também. Eu gravei até um vídeo falando lá pro Jorge Messias. Ele me seguia e deu um follow. Depois, quem quiser assistir ao vídeo, o vídeo tem palavrão demais para colocar aqui. Eu tô diminuindo um pouco. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Agora, essa matéria do Globo aqui, cara, eu quero ler com vocês aqui, Caivano e Ramais, que é a matéria de hoje do Globo, agorinha, né? Indicação só em 2027 pode levar a família Bolsonaro a nomear a maioria no STF. Olha a canalice desta matéria do Globo. Cara, maioria bolsonarista. Tipo, maioria e mudar a correlação de forças na corte. Caso a vaga, que seria destinada a Jorge Messias, permaneça aberta, o próximo presidente ganharia o direito de escolher 4 membros do STF. Se Flávio vencer, o clã. Eu acho legal os termos que eles utilizam. Aí tá esse jornalismo, KGB, né, rapaz? Isso aqui é um troço interessante, né? Lula não tem clã, Lulinha não é parte de clã, ninguém fala nada de clã. Ninguém é extremo, né? Ninguém é extremo, não tem clã. Aí o clã terá a chance de chegar a 6 nomeados. E aí fizeram a matéria aqui. A reação do nome de Jorge Messias para o STF pelo Senado pode permitir que o próximo presidente indique 4 novos ministros, alterando a dinâmica da corte. Se Flávio Bolsonaro vencer, e ele irá, tenho muita esperança, e tô vendo, né, a movimentação completamente diferente de 2022, a influência da família Bolsonaro no STF pode aumentar, uma vez que já possui 2 ministros indicados por Jair Messias Bolsonaro. Enfim, eles estão aqui discutindo, e aí fazem ali um parâmetro, um raio-x de todos os outros ministros escolhidos por outros presidentes. A importância, Caivano, que o Ramagem fala o tempo todo aqui, o Ramagem não fala de 41, ele fala de 49 o tempo todo. Eu nem vi outras pessoas, não tô querendo ser injusto, eu não vi, não tô dizendo que ninguém falou.
mas eu não vi ninguém comentando da importância dos 49. O Ramagem sempre fala 41 para presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. 41 você faz barulho até na cama mais, só que com 49 você consegue aprovar ministro, indicação para ministro. Você... emenda constitucional. E emenda constitucional. Não, mas consegue aprovar também para ministro, porque 41 você precisa de voto. Ministro 41. Então, ministro 41, então você já conseguiria Perfeito. com folga, né? E aí o segundo tópico era a questão da PEC, né? A proposta de emenda constitucional. A pergunta não é sobre sentimento, se você está animado ou não, se está esperançoso ou não. Como é que a gente pode trabalhar isso, essa conscientização, Caivano, com relação ao Senado, ao Congresso Nacional, nesse ano de 2026, onde tudo parecia perdido, e de repente a gente tem esse fato histórico que nós não víamos há 135 anos no Senado Federal. Eu imagino até que na tua pergunta já está a própria resposta, né, Alan? O povo brasileiro estava um tanto quanto descrente de coisas boas acontecendo, né? Então tudo que era uma tentativa do legislativo acabava por parar no judiciário, né? Leia-se STF, essa bancada política, e aí nada dava certo para o nosso lado, para o espectro político conservador, mais voltado à direita, e mesmo até alguns centro-direita que não têm a coragem que muitos de nós temos de falar abertamente, ficam ali ainda um pouco acanhados, mas se colocam sempre que podem, se colocam contra a política da esquerda, né? Agora, isso enche de esperança o brasileiro, e óbvio, ele começa a enxergar de uma maneira um tanto diferente. Olha, peraí, a gente está aqui pessimista, está aqui cabisbaixo, nada dá certo, mas olha isso aqui é por demais importante, é um fato histórico, foi até o que eu disse ontem, eu estava no comando lá do programa no Metrópolis, e eu disse isso ontem. Quando você está dessa maneira, como a gente vinha, arrastando as coisas, esperando chegar o final do governo, desse desgoverno, e esperando a eleição, né, o que pode, obviamente, mudar as nossas vidas, e acontece um fato histórico como o de ontem, muda tudo, Alan. Muda não só a perspectiva, a percepção, a sensação, mas principalmente o foco para as lutas posteriores. A pessoa começa a ter mais motivação, não só para conversar com pessoas que pensam diferente, mas também com aqueles que estão isentos e que costumam dizer, não, é tudo igual. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que muda o pensamento do brasileiro para a eleição. E eu, particularmente, aqui, não vou tentar não ser muito prolixo, não me alongar demais, mas eu tenho defendido que eu chamo de Dilma desinelegibilizado, tá? É um trava-língua mesmo, mas é porque eu odeio falar o nome dele. É particular isso, não é nem um contrassenso informacional, um contrassenso de notícia. Eu não gosto de falar, acho que isso atrai muito mal agouro, né? Então eu chamo de Dilma desinelegibilizado. Eu venho defendendo a tese de que ele não disputará a próxima eleição. E quando isso aconteceu? Quando eu li aquela matéria no The Economist dizendo, olha, você já está senil, você está como o Biden dos trópicos, está na hora de você entender que você não deve disputar uma eleição. Eu costumo dizer, Alan, Ramagem, audiência, que o The Economist não faz matéria. Ele não faz matéria só para discutir um assunto, ele emite mensagens, ele manda recado, e o recado é muito alto e claro, é um recado dos banqueiros internacionais, é um recado até dos globalistas, olha, ninguém mais aguenta você, então é melhor você desistir. E com eu digo a cereja do bolo de ontem, né, que nos deixou extasiado, isso pode comprometer ainda mais o que eu vinha dizendo, no sentido de falar para ele realmente, olha, não vai dar para disputar essa eleição, porque o jogo virou. Né, o espectro político da direita, que já era tendência mundial, faltam 3 países aqui na América Latina, para realmente virar a direita, com eleições, etc., incluindo o Brasil, né? Então, isso pesa com toda certeza na decisão
do Dilma desinelegibilizado. E eu continuo batendo na tecla que o fato de ontem ter ocorrido da maneira como ocorreu pode convencer as pessoas de que o melhor cenário é não tê-lo na cédula eleitoral ou nas maquininhas, chamem como quiserem, Alan.